E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Agora, vamos falar um pouquinho. Tem um termo teológico que Israel é o relógio de Deus, né? E muita gente me cobra, Thiago, você tem que falar mais da volta de Jesus. Você só fala de desenvolvimento pessoal, você só fala que a pessoa tem que ser melhor, tem que falar da volta de Jesus. Eu sempre explico o seguinte, gente, existe a multiforme sabedoria de Deus. Cada um opera numa área. Tem gente que opera com milagre, eu não opero. Tem gente que opera com cura, tem gente que opera em outros dons. Ensino. Cada um opera numa área. E eu sempre falo o seguinte, olha, eu não consigo te explicar a escatologia porque não é a minha área. A escatologia é o estudo do fim dos tempos. Mas tem muita gente que eu posso indicar. Então, hoje nós vamos escutar um especialista. Nós estamos aqui no relógio de Deus. O mundo está acabando, não está? A gente está no meio dessa guerra Rússia e Ucrânia, né? A gente está gravando aqui em Jerusalém, no meio desse conflito de Rússia e Ucrânia. Mas toda tragédia que acontece no mundo, o pessoal fala, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Covid começou 2 anos atrás, pronto, acabou o mundo. Qual é a sua visão sobre isso? Qual é a sua base teológica para o fim dos tempos? Israel é o relógio de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o fim dos tempos. Eu vou dar um resumo das 2 principais vertentes que há hoje e aí cada um decide por ela e vou falar qual que eu adoto. Tá. Porque eu acho que a gente tem que primeiro ser honesto com as informações, não dar apenas a minha ideia, fazendo parecer que todo mundo pensa como eu. E a segunda, discordar com classe, porque há pessoas que eles querem defender as ideias deles sempre diminuindo o outro, né? Se eu acho que água é melhor do que, sei lá, do que suco, aí eu vou falar, água é melhor, aí você acha que é suco? Não, ele não entende, esse camarada é um vazio. Não precisa disso, sabe? Eu acho que não é por aí. Então vamos lá. As 2 principais vertentes hoje são as seguintes. Uma delas, que é a mais popular, a mais conhecida, é a chamada vertente do dispensacionalismo. O que é o dispensacionalismo? O dispensacionalismo é uma corrente recente. Ela começou no século XIX para cá, no finalzinho do século XVIII, para ser mais preciso, e ela começou a ganhar popularidade dentro do mundo protestante e evangélico a partir da Bíblia anotada de Scofield. Tá certo? Então você tem Darby, primeiro, que foi um teólogo que se encantou com essa ideia de Israel, centro e tudo, e as ideias dele passaram para a Bíblia de Scofield. Depois de Scofield, você tem Hal Lindsey. E Hal Lindsey vai projetar coisa mais ainda, tá certo? Quando ele escreve livro e depois filme, Deixados para Trás. E hoje eu posso dizer que talvez 70% dos evangélicos e protestantes que estão assistindo conosco hoje pensam em Israel como sendo o relógio de Deus, o dispensacionalismo como sendo o rapture, o arrebatamento da igreja, e o Armagedon como sendo uma guerra final que acontecerá aqui em Israel, no Vale do Jezreel, onde Rússia, China e outros inimigos de Israel farão uma ação contra Israel, e Israel enfrentará esse grupo juntamente com Estados Unidos e aliados. Só para fazer Vamos ver um resumo. Né? Isso foi o que eu aprendi desde criança, né? Tá? Exatamente. Foi isso que eu aprendi. Inclusive agora são 3 da tarde aqui em Israel, está começando a oração dos muçulmanos. Exatamente. Provavelmente vai vazar no microfone, porque as mesquitas começam agora as orações muçulmanas. Essa foi a teologia que eu aprendi. Mas é uma coisa, antes de você falar a segunda parte, uma coisa que você falou no início me tocou muito sobre não diminuir a opinião do outro. Eu entendo que cada um acaba carregando a sua própria verdade por causa do celeiro que ele teve a vida toda. Eu vim de um celeiro, vim de um quadrado que me ensinou isso. Aí na fase adulta eu comecei a contestar algumas coisas, mas será que é assim? Em 2014 eu quebrei financeiramente, emocionalmente, tive depressão, pânico, mas depressão de verdade, pânico de verdade. Tem gente que fica triste hoje e fala que é depressão. Eu falo, gente, esse pessoal não sabe o que é isso. Eu sei, depressão eu sei. Então, eu tive depressão de verdade. Eu quebrei financeiramente de verdade, de ser ameaçado, de falar, já era, acabou minha vida, acabou meu nome, acabou tudo. Nesse período eu falei, eu vou ler a Bíblia para desmascarar Deus. Porque se Deus fosse de verdade, eu sou crente desde criança, eu não estaria passando por isso. Então, nesse tempo de quebra que eu estava revoltado com Deus, eu queria desmascarar Deus, falei, vou ler a Bíblia para encontrar os erros. Foi aí que eu conheci a Bíblia de verdade, foi aí que Deus é incontestável,
Foi que eu tive uma grande experiência com Deus, mas também aprendi outra coisa. Eu aprendi a respeitar o quadrado do outro. Eu aprendi que não é porque eu acredito em uma coisa e você acredita em outra que a gente vai brigar. Porque no final das contas você tem as suas experiências, você teve a sua cultura, a sua forma de criação, a sua teologia. Então, assim, nunca valeu a pena uma pessoa bater de frente com a outra para defender sua verdade. Defenda sua verdade acendendo a luz e não gritando com a escuridão, né? Tem gente que adora gritar com a escuridão, ao invés de só acender o interruptor e deixa as pessoas decidirem o que elas querem. Então, essa foi a teologia que eu aprendi, essa primeira teologia, e agora eu quero escutar a segunda versão, a segunda Ótimo, parte. vou passar. Aliás, Jacilinda, essa experiência sua, só um parênteses bem rápido aqui, que você falou da sua luta, como é que você encontrou Deus. Olha a diferença do nome Israel para Islã. Islã significa submisso a Alá, submisso a Deus. Israel é luta com Deus. Se você for olhar do politicamente correto, é melhor falar que você é da religião do submisso a Deus do que da religião do luta com Deus. Mas Deus luta conosco porque Ele sabe que a gente precisa às vezes ser quebrado, machucado, e nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal. Né? Entre o bem e o mal. E você não treina um soldado jogando xadrez com ele, você treina um soldado colocando pancada. Então Deus às vezes permite a pancada. Mas nisto, aí eu já vou para a segunda explicação, uma das coisas que eu aprendi aqui em Israel, num estado que está sempre em tensão com os vizinhos, temos que eleger as nossas batalhas. Se você não brigar por nada, você vai ser uma barata tonta. Se você brigar por tudo, não vale a pena. E no que diz respeito às ideias, no essencial, devemos ter unidade. No não essencial, podemos ter diversidade. Agora, em tudo, devemos ter caridade. Não é? Muito bom. Então, é com isso que eu procuro levar a minha teologia. Eu acho que eu fiz um bom resumo aqui do dispensacionalismo, todo mundo entendeu. Essa palavra dispensacionalismo, ela vem do grego oikonomos, ou economia, que eles acreditam que em cada época da história Deus lida com o povo de uma maneira diferente. Então, Israel no final vai ser o palco mesmo, que aqui vai ser a guerra e tudo mais. Há uma outra ideia escatológica, e para quem está nos assistindo, gente, escatologia é o ramo da teologia que fala do fim dos tempos. Tem dois tipos de escatologia. Tem a escatologia particular, que é aquela que pergunta o que acontece com você depois que você morrer. Vai para o céu, para o inferno, purgatório, dorme no pó da terra, ressuscita, reencarna. Escatologia pessoal. Escatologia geral, fim do mundo, fim dos tempos, juízo final de Deus. Falando da escatologia geral, existe uma segunda vertente que é mais antiga do que essa tão popular hoje, que é a escatologia que foi ensinada por Zwinglio, Martinho Lutero, João Calvino, os valdenses, antes deles os cátaros albingenses, e que ainda é mantida mesmo na tradição católica do credo, que Cristo está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar vivos e mortos. Nessa outra escatologia, não há um espaço necessário para Israel como protagonista do fim dos tempos. Nenhum arrebatamento secreto da igreja. Há uma volta visível de Jesus, única, em que Cristo volta para buscar a sua igreja de maneira visível, triunfante, e ele vem para colocar fim ao mal. Não há essa ideia de um conflito real entre Israel e seus inimigos aqui, e é aí que Cristo volta, tá certo? Esta visão é a que eu adoto hoje, que é a ideia mais antiga da Igreja Batista. Se você pegar os batistas da época, mesmo antes de Billy Graham, se você presbiterianos, que é metodistas e outros que eu podia dizer, Wesley, né, que eu citei aqui. Agora, é interessante que essa visão, embora ela fosse mais clássica, ela é a menos falada hoje. As pessoas esperam mais o arrebatamento e esse sendo. Deixe-me pontuar uma visão discordante com muito respeito, que esta ênfase que veio de Darby e depois se acentuou com a Bíblia de Scofield, que eu falei, Tim LaHale, ela foi ganhando força progressiva, mas especialmente durante a Guerra Fria, onde era uma característica dos pregadores norte-americanos protestantes demonizar a União Soviética e valorizar os Estados Unidos como protagonistas. Os heróis do mundo são os Estados Unidos. Você vê em muitos filmes, tem filmes, por exemplo, aquele Independence Day, que fizeram agora um remake dele. Independence Day, quem que é o salvador do mundo é o presidente norte-americano. É o presidente norte-americano que pega o avião e vai com norte-americanos lá atacar, né, e destruir os aliens. Então você tem impacto profundo, quem consegue salvar o mundo são os Estados Unidos. Então toda essa índole americana dos heróis do mundo dos Estados Unidos foi passada também, eu pego carona no que você falou, o ambiente que a gente é criado,
como muitos dos pregadores que nós admiramos são americanos, o protestantismo que tem no Brasil veio da América, não veio da Europa, né? Então nós herdamos essa índole americana que eles são os melhores, os principais. Então quem vai salvar Israel é Estados Unidos. Contra quem? O eixo do mal, que são os soviéticos. Rússia, China. Sempre assim, né? Então eu penso um pouquinho diferente. Eu penso que não pelo seguinte. Vamos falar dessa guerra que infelizmente estamos passando agora, que eu sou solidário. Eu vi cenas de crianças, até quando eu ouvi, porque infelizmente esse número é atualizável dia após dia, já havia 38 crianças mortas em Kiev. 38 crianças só em Kiev, na região de Kiev ali. Então isso é terrível. A morte de um adulto também mas quando mexe com criança, você que é pai, você entende o que eu estou falando. Agora, apesar da minha solidariedade, eu não fico buscando o Armagedon como sendo uma guerra final que vai trazer Cristo. Por um detalhe da Bíblia. Aqui em Mateus capítulo 24, existe um episódio muito interessante que é o Apocalipse dos Evangelhos. E pessoal, nós estamos justamente aqui perto do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras já pega toda essa região aqui onde a gente está aqui atrás. E o que eu estou falando aconteceu justamente aqui. Jesus estava com os discípulos ali em Jerusalém, vendo as pedras do templo. E hoje nós temos restos dessas pedras, o Tiago conhece, tem uma que mede 13,5 metros sem emenda. Sabe o que é uma pedra de calcário inteira de 13 metros sem emenda? Inteira. Aí os discípulos ficaram admirados com aquelas pedras. Senhor, como é magnífico. E Jesus falou com eles algo que quebrou a perna deles. Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso está em Mateus capítulo 24. Aí, quando os discípulos ficaram atônitos com aquilo, o verso 3 diz assim: no Monte das Oliveiras, aqui atrás. É tão interessante falar isso em Israel, porque eu não preciso de PowerPoint, né? Eu só preciso de dedo, Bíblia e dedo. Já estamos. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus sentado. Quando aproximaram-se dele os discípulos em particular, e lhe pediram: diz-nos quando sucederão essas coisas? Não ficará pedra sobre pedra. Correu no ano 70, que você já falou. E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos, da consumação dos séculos? A primeira coisa, Tiago, que Jesus falou com eles é o seguinte: vede que ninguém vos engane. Se você está falando aí, está dando uma palestra, um treinamento, uma aula de coach, qualquer coisa, e o pessoal fala assim: Tiago, como é que eu faço para investir, sei lá, em criptomoedas? E você já começa falando assim: olha, cuidado para que ninguém tome o seu dinheiro. Se você já fala isso, é porque tem muito picareta na internet oferecendo ganhos fáceis. E se você fala isso antes de dar qualquer conselho, é porque realmente existem muitos falsos aí. Então ele falou assim: cuidado. Então, porque haverá falsos sinais. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Agora vem o ponto. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, isso é o princípio das dores. E em momento não algum, é o fim ainda. Jesus falou que é uma guerra que vai marcar a volta dele. Pelo contrário, quando você vai lá em Tessalonicenses, Paulo diz o seguinte: quando andarem dizendo paz e segurança, é que lhes virá sob repentina destruição. Casando-se, dando-se casamento. Exatamente. Então, o anticristo, quando ele governar, ele não vai trazer uma guerra. Ele vai trazer uma falsa paz. O mundo vai estar... Tanto é que a Bíblia fala que quando o anticristo dominar, as nações, Apocalipse capítulo 13, vão se maravilhar seguindo a besta e falando: quem é semelhante a ela? Não vai poder comprar nem vender, senão quem tem a marca do seu nome. Ora, se o anticristo vai ser um governo parcial que vai lutar contra Israel, como é que eu vejo a profecia de Apocalipse que o anticristo vai dominar o mundo inteiro? Sem que ninguém lute contra ele. Os únicos que vão estar contra o anticristo é o remanescente fiel, que nessa segunda interpretação não será tirado da terra antes, eles passarão pela grande tribulação. E alguns podem falar: mas Rodrigo, mas a Bíblia fala em Apocalipse: eu te salvarei da grande tribulação. Como é que você entende isso? Deus salvará da mesma maneira que ele salvou Noé. Deus não salvou Noé do dilúvio, tirando Noé do dilúvio, ou retirando a família de Noé antes que o dilúvio se abatesse. Colocando uma em arca. Meio às águas. Como é que Deus salvou o Tiago para estar agora um homem renovado? Foi no meio da sua tribulação. Então a tribulação não é algo que Deus impede o crente de participar. Ele salva você, fazendo você sobreviver àquilo e mais forte. Tá certo? Então é por isso que eu particularmente não vejo o Armagedon como sendo um conflito militar de Israel e Estados Unidos contra o resto do mundo,
Mas eu vejo o Armagedon como sendo o conflito cósmico, quando Jesus voltará nas nuvens do céu e acabará com o diabo, tá certo? E por que falo Armagedon? Interessante que Meguido, tem uma cidade chamada Meguido, que fica numa elevação, mas não é uma montanha. Ali não tem montanha. Você sabe que a planície ali do Jezreel é um grande vale, gente. Se você não vê Israel, compensa vir, né, Tiago? Ali você vê um vale tremendo. Só que a única montanha que está ali perto é o Monte do Carmelo. E você sabe que aqui em Israel, às vezes você dá o nome do local ao nome do acidente geográfico. Por exemplo, o Mar da Galileia chama-se Mar da Galileia porque fica na região da Galileia, mas ele também é chamado de Mar de Tiberíades, Mar de Knesset, que é o mar da Genezaré, que está em português. Genezaré é o nome dele, mas também é chamado de Mar da Galileia porque fica ali. O Monte Sinai é chamado de Sinai porque fica na península do Sinai, tá certo? O Jardim do Éden ficava na região do Éden. Da mesma maneira, o Monte de Meguido é um monte que fica na região de Meguido. E qual que é o monte que fica na região de Meguido? O Monte Carmelo. E o que aconteceu no Monte Carmelo? A batalha do bem contra o mal, quando Elias fez descer fogo do céu. Então eu entendo que esse final é quando a Bíblia fala que Jesus, com o sopro de sua boca, exterminará o filho da perdição. Tá certo? Então não é como nós estamos agora escutando uma sirene, não é apenas uma situação militar humana, é a intervenção última de Deus. Agora, quer você acredite como eu estou dizendo, numa volta visível de Cristo, quer você acredite como dispensacionalista, que será um arrebatamento da igreja, tem algo que você não pode discordar de mim aqui. Sabe o quê? Você tem que estar com Cristo. Você entendeu? Você tem que amá-lo e falar, Senhor, seja por arrebatamento secreto, seja por uma vida visível, eu quero estar do lado do Senhor e não do anticristo. Essa decisão, aí você não pode mudar.